E sobre o plenário, vamos falar agora com a repórter Carolina Nogueira, que está no Salão Verde. Carolina. Obrigada, Vera. A gente fala aqui do Salão Verde. De fato, ontem foi um dia bem produtivo. Foram aprovadas 7 medidas provisórias, 2 a mais das que trancavam a pauta. Então, até se avançou numa pauta que ainda, em medidas provisórias que nem estavam trancando a pauta ainda. Mas os temas mais polêmicos, o projeto do Super Simples foi adiado, provavelmente para a semana que vem. E o projeto do Pré-Sal já tinha sido anunciado que, por acordo de líderes, ficaria só para depois das eleições municipais. É sobre esse assunto que a gente conversa agora com o deputado Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro. Deputado, essa discussão em relação ao projeto do Super Simples, a princípio também chegou a se falar que talvez ficasse só para depois das eleições. O senhor acha que pode votar na semana que vem? Quais são os pontos aí que são os principais nós nesse projeto? Bem, em função da convocação do plenário na segunda-feira para a sessão do Congresso, eu acredito que nós vamos poder votar semana que vem sim. Acho que, inclusive, não está tão longe do consenso, até porque o bom é inimigo do ótimo, né? Eu acho que a gente avançou muito no Senado e manter esse texto, no meu ponto de vista, é importante para o empresariado nacional, principalmente para o pequeno e médio empresário. O projeto corrige aí os limites de faturamento das empresas. Tem outros pontos polêmicos? Na realidade, o ponto polêmico é porque se pretende a inclusão de advogados e de outras categorias que não foram analisadas pelo governo e que podem resultar em perdas de receita. Eu acho que a Câmara deve compreender que é importante avançar com aquilo que já está pactuado. Em relação ao projeto do Pré-Sal, deputado, havia uma expectativa de votar essa semana. O que aconteceu? Por que ele ficou só para depois das eleições municipais? Exatamente porque ele é mais polêmico e mais complexo, empurrá-lo para depois das eleições permitiu a aprovação das MPs. Então foi muito importante esse acordo, porque, como você mesmo disse, a gente avançou aprovando 2 MPs além daquelas que trancavam a pauta, exatamente porque postergamos a discussão do Pré-Sal, da desobrigação da participação compulsória da Petrobras no campus do Pré-Sal para depois das eleições. E nesse caso ainda é um projeto muito polêmico, né? Vai dar muita discussão. Sem dúvida, esse é um projeto bastante polêmico em que a oposição vai fazer um trabalho forte, mas que o governo certamente vencerá, porque vencerá o bom senso. Um outro assunto que dominou o dia de ontem foi a visita dos governadores ao presidente da Câmara, os governadores, 25 governadores de estados que estiveram ontem na posse da nova presidente do Supremo Tribunal Federal, depois visitaram na residência oficial o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia. Um dos temas que eles trataram nessa reunião e que ficou claro que vai movimentar a casa daqui para frente foi a aprovação na CCJ da admissibilidade de emendas à Constituição que tratam de mudanças na legislação dos precatórios. Vamos dar uma olhadinha na matéria. O entra e sai de carros oficiais levou os governadores para uma reunião a portas fechadas com o presidente da Câmara. Antes mesmo de seguir para lá, o governador do Distrito Federal já indicava o que seria discutido: o pedido para aprovar rapidamente 2 mudanças na Constituição. Uma que amplia o prazo para o pagamento de precatórios e outra que permite a utilização de até 20% dos depósitos judiciais privados para o pagamento de precatórios. Precatórios são dívidas, mas não qualquer dívida. São aquelas resultantes de decisões judiciais. O problema é o total acumulado ao longo do tempo. O Conselho Nacional de Justiça estima que em 2012 esse valor já teria passado dos 94 bilhões de reais. Isso tudo terá que ser pago até 2020, ou seja, daqui 4 anos. Na prática, o que os governadores querem é mais tempo e mais recursos para pagar essas dívidas. Pelo jeito, o pedido deu certo. A Câmara votou hoje já na Comissão de Justiça 2 PECs relacionadas aos depósitos judiciais. Ele disse que vai definir um calendário para votar ainda em outubro. Essas 2 PECs que são muito importantes. Pois é, elas passam agora por comissão especial depois de já terem voltado do Senado Federal. Deputado Júlio Lopes, esse assunto é polêmico, essa questão dessas mudanças nos precatórios. Parece que eles vão ter os governadores vão ter um pouco mais de folga, de recurso ali, mas e se depois os precatórios decidirem, a Justiça decidir contrariamente aos estados? Olha, infelizmente isso é uma realidade fática, não há recurso para pagamento desses precatórios, ou se alonga para o adimplente pagamento, ou não se terá o recurso para o pagamento. Então, como é um dado da realidade, o que nos resta fazer é, de fato, alongar o pagamento dos precatórios para que caiba no orçamento dos estados e no orçamento brasileiro. Assim como também tentar antecipar a venda dos ativos dos estados, que também é uma medida absolutamente necessária para esse momento que a gente vive. O senhor acha, então, que eles serão aprovados tranquilamente, essas PECs serão aprovadas tranquilamente?
Acho que tranquilo não existe, mas é um dado da realidade. Quer dizer, esses recursos são inexistentes, portanto, nós precisamos alongar o prazo ou fazer uma adequação para que possa haver o pagamento. Sem o pagamento e sem a adimplência, perde o Brasil, perdem os estados, perdemos todos. Então, vamos procurar montar um sistema de fluxo de pagamentos que seja comportado pelos estados e pela União para o pagamento dos precatórios. Semana que vem, então, tem sessão, a perspectiva do senhor, tem sessão do Congresso também, o senhor ia dizendo? Na realidade houve essa convocação em função exatamente da necessidade do Congresso de apreciar vetos da Presidência da República que tem validade e, portanto, é imprescindível que façamos a sessão na semana que vem, que está convocada para segunda-feira às 6 horas da tarde. Muito obrigada, deputado Gildo Lopes, pela sua participação conosco. A gente volta ao estúdio com a Vera.